De volta no seu rádio, no YouTube, aqui na Jovem Pan News. O assunto agora são as eleições 2022. A gente vai trazer com detalhes e análise dados importantíssimos, ouvintes, para você acompanhe com a gente. É uma pesquisa eleitoral encomendada pela Record TV e o Grupo RIC, apontam aí resultados de como andam as perspectivas eleitorais para o governo do Paraná e também para o Senado. Agora há um fator novo, um fator diferente, que é a oficialização das candidaturas, né? As pesquisas, quando saem no início, elas têm um cenário muito poluído, tem muito nome que pipoca por lá e que, na verdade, nem vai sair a nada, né? Só quer ganhar visibilidade. Então, agora, a gente tem um cenário mais limpo, de fato, o eleitor tem a percepção de quem são os candidatos e aí começa a definir o voto. E a gente vai falar da realidade local. Sabe que quem canta a sua aldeia canta o mundo, Rivaroli? O McLuhan já dizia isso? Então, a gente vai falar aqui do Paraná. E vamos começar trazendo resultados aí exatamente a respeito da pesquisa estimulada ao governo, tá? Quem tá na live vai conseguir acompanhar com a gente a tela preparada que trazem aí exatamente os números. A pesquisa estimulada, ouvintes, é quando você vai responder e te apresentam os nomes, não te perguntam de cabeça, te mostram os nomes dos candidatos. Então, neste caso, quando os nomes são apresentados, Ratinho Júnior do PSD lidera com 52% das intenções de voto, contra 18% de Roberto Requião do PT, que é o segundo colocado. Na sequência, aparecem empatados, em terceiro lugar, Ricardo Gomide, do PDT, professor Ivan, do PSTU, Ângela Machado, do PSOL, e Vivi Mota, do PCB, todos com 1%. A Solange Ferreira Bueno, do PMN, e o Jônio Correia, do Democracia Cristã, além do Adriano Teixeira, do PCO, não pontuaram. Brancos e nulos chegaram a 13% e outros 13% não souberam ou não responderam. Ainda falando sobre a pesquisa para o governo, agora vamos trazer aí o cenário espontâneo, né? Quando o eleitor é abordado, mas aí não é apresentado nenhum nome a ele, só pergunta a ele quem é que ele pretende votar memória. E ponto, isso, de memória. Puxa aí quem você pretende votar. Ratinho Júnior, do PSD, é mencionado aí neste caso por 31% dos eleitores. Roberto Requião, do PT, foi lembrado por 10% dos entrevistados. Ângela Machado, do PSOL, por 1%. E aí, nulos e brancos somam 15%. Informação importante: quando não tem o nome, 43% não souberam o que responder. E aí, não responderam. O levantamento também apurou o nível de rejeição aí dos concorrentes ao governo do estado. É um índice importantíssimo para os políticos, né? Conforme os dados, 41% dos eleitores ouvidos não votam de jeito nenhum em Roberto Requião, do PT, e 26% não votam de jeito nenhum em Ratinho Júnior, do PSD. Ainda falando sobre índice de rejeição, Ricardo Gomide, do PDT, teve 19%, professor Ivan, do PSTU, 16%, Vivi Mota, do PCB, 15%, Adriano Teixeira, do PCO, 14%, Ângela Machado, do PSOL, 12%, Solange Ferreira Bueno, do PMN, 11%, e Jônio Correia, do Democracia Cristã, também 11% de rejeição. Riva, vamos começar então, antes de trazer até a aprovação ao governo estadual e tudo mais, trazendo análise sobre esses dois quadros aí, né, ao estado, em que a gente tem a pesquisa espontânea e a pesquisa estimulada. O que a gente pode dizer para nossa audiência sobre isso? A gente pode dizer que, pelo cenário hoje apontado pela pesquisa encomendada pela RIC e a Record TV, Ratinho Júnior leva no primeiro turno com absoluta facilidade, com um índice até maior do que a aprovação que ele tem para o governo hoje, que daqui a pouquinho a gente vai falar. Imagina como isso foi recebido, então, pelo grupo de campanha aí do governador Ratinho Júnior. Mostra que Requião é muito difícil de crescer, porque a rejeição é muito grande, Rafa. Você tem um índice de rejeição muito alto. E quando você coloca a espontânea, você tem mais de um terço do eleitorado paranaense lembrando do governador. Na eleição referendária de sim ou não, se é o bom governo ou não, o governo tranquilo, com calma, sem briga, inclusive alguns momentos se fazendo de morto, para não entrar em confusão, o paranaense se sentiu agradado com isso e gostou. O que tem levado a essa aprovação também são os índices de desemprego, que no Paraná são muito baixos, 6,1%, quase pleno emprego, que é 5%. Né? E isso tem sido levado em consideração. A alta rejeição de Requião, dos outros candidatos que mesmo tendo 1%,
acabam tendo rejeições altas de 16%, 17%. E você vê que a votação hoje em Ratinho Júnior não é só quem é de direita ou centro-direita. Pela somatória do espectro político aí você consegue perceber que muita gente de centro-esquerda também vota com Ratinho Júnior. Então ele está com uma amplitude nos espectros de eleitor muito alta. Ele está conseguindo pegar de todas as fatias. Mesmo afinado com o Bolsonaro, ele conseguiu absorver esse eleitor aí de centro-esquerda, Riva? Conseguiu. Pelos índices dá para você ver, porque você chega aí a mais de 52%. Então é um índice bastante alto. Se você for colocar, Rafa, como voto válido, tirando brancos e nulos, dá 71%. É altíssimo. É eleição altíssimo. Primeiro turno. E aí a gente lembra que em 2018 ele ganhou no primeiro turno da Cida Borghetti, né? Com sobra. Então você vê que ele consegue transitar em todos os vieses políticos. Isso, para quem quer uma reeleição, é a melhor notícia que ele pode ter. E o caminho, sabe que é porque não radicalizou, digamos assim? Sim. Apoia Bolsonaro, mas... Até a prova, a gente já registrou aqui, né? Os próprios apoiadores de Bolsonaro tinham críticas a ele também, porque não radicalizavam o discurso, né? Essa ponderação do Ratinho Júnior manteve o eleitor de direita e conseguiu manter uma fatia daquele eleitor que pudesse ficar em dúvida, esperando um terceiro candidato que no Paraná não há, com força política não há. A eleição a gente só vê quando abre a urna. E a alta rejeição do Requião, aliado a um partido que no Paraná sempre teve rejeição, que é o PT, fez muita gente de PDT, de outros partidos, Solidariedade, de outros partidos de centro-esquerda migrarem para a votação em Ratinho Júnior. E isso é a melhor notícia que ele pode ter nesse momento, no dia em que a campanha começa. A gente tem que lembrar o seguinte, né? Cenário de momento. A pesquisa é fotografia de momento, pode ter elementos aí que revertam esse jogo, que impactem esses números, que mudem, né? O que a gente está trazendo como análise, porque isso aqui é a leitura do dia 16 de agosto de 2022, né, Riva? A campanha começa agora e a gente sabe que em campanha é curta, mas alguns fatores podem ser absolutamente impactantes. Então tem que aguardar, mas o recorte de momento é a tendência que se desenha é essa. E Requião, Rafa, lembrando que Requião, histórico isso dele, tá? Requião é muito agressivo nas campanhas. Será que o eleitor quer isso? O eleitor gosta disso? Em outras 3 oportunidades mostrou que sim, quando ele ganhou. É esperar para ver. Muito bem, o levantamento também traz dados sobre a aprovação ao governo Ratinho Júnior. Vamos trazer as informações aí da aprovação do governo. 61% dos entrevistados aprova a administração estadual, enquanto 30% desaprova as ações de Ratinho Júnior. Outros 9% não souberam ou não responderam. Para 14% dos entrevistados, o governo de Ratinho Júnior é ótimo. Outros 38% avaliam como boa a atual gestão e 24% consideram regular. Para 9%, a administração de Ratinho é ruim e 7% avaliaram como péssima. Aí tem outros 8% que não souberam ou não responderam, Riva. Na eleição referendária, para ele ter 61% de aprovação, Rafa, de novo, ele consegue pegar nacos e fatias de todos os tipos de eleitor. E isso, na hora de votar, é fundamental. Né? Tem um dado aqui que eu queria comentar, que é na pesquisa espontânea, quando você para a pessoa e pede a ela que ela diga o nome, que aí, embora ele apareça com 31%, né, e o Requião seja lembrado por 10%, 43% não souberam responder. Será que o eleitor ainda está por fora dos nomes? Porque é um número muito alto, né, Riva? 43% você abordar e as pessoas de bate-pronto, assim, não lembrarem um candidato para votar. Mas fica na questão da lembrança, Rafa, porque quando você vê na pesquisa que é estimulada em não sabem ou não opinaram, o número já vai lá 13%, se não me falha a memória, né? 13%. Isso, vai 13%. Então você vê que o eleitor ele já está praticamente decidido. E mesmo na estimulada ele tem mais de 1/3 dos votos. Praticamente 1/3 dos votos, né? Teria praticamente 1/3 dos votos. Então, assim, a campanha de Ratinho Júnior está muito bem encaminhada. Bom, vamos falar do Senado, então. Disputa ao Senado. Temos os números também do nosso levantamento para quem está acompanhando na live. Mostra o seguinte: Sérgio Moro, do União Brasil, chega a 30% das intenções de voto. Aí o ouvinte deve estar curioso para saber do Álvaro Dias como aparece. É tecnicamente empatado.
Álvaro Dias do Podemos chega a 27%. A margem de erro da pesquisa é 3 pontos, Riva. Então eles estão ali. É o que eu estava pontuando há pouco sobre essa eleição, em alguns casos, ser uma luta de eleitor a eleitor. É voto a voto a conquista para garantir quando a disputa se desenha dessa maneira. E eu vou dizer o seguinte, neste caso do Senado, todas as pesquisas vêm desenhando, com variações de números, mas um cenário muito parecido. Muito apertado. Só para a gente concluir os dados aqui, em sequência aparece o Paulo Martins, do PL, com 8%, a Aline Sleutes, do PROS, e a Rosane Ferreira, do Partido Verde, com 2% cada, Orlando Pessutti, do MDB, Laércio Matias, do PSOL, e a Desirê Salgado, do PDT, além do Carlos Saboia, do PMN, com 1%. O Roberto França, do PCO, não teve nenhum ponto, e nulos e brancos totalizaram 12%. Não souberam ou não responderam quem vão votar para o Senado, tem um número interessante aí, 15%. Essa pesquisa mostra que o Álvaro Dias tem muito poder de fogo, Rafa. Porque nas últimas pesquisas o Sérgio Moro está estacionado na casa dos 25%, 30%. 25%, 30% não passa disso. A campanha do Moro tem que se preocupar o seguinte, de repente ele já pode ter chegado no teto do potencial de voto, que é grande. 9 milhões de eleitores aí, nós temos quase 3 milhões de votos para ele. O Álvaro Dias conseguiu manter um pouco do voto lavajatista, que sempre foi uma bandeira dele, Rafa, e trouxe, se você somar todos os outros de direita que temos aqui, não chegam nem próximos a ele. Isso é um sinal que o eleitor de direita... Vou pedir pra gente deixar na tela só os dados, por favor, aqui para nossa produção da análise, para quem tá na live conseguir acompanhar aqui. Pro espectro político de direita, o Álvaro Dias continuou mantendo a votação dele, Rafa. Uma notícia péssima pro Paulo Martins. E aí nós temos que ver a capacidade de transferência de votos do governador e do presidente quando a campanha começar. Eu tô um pouco sem entender aqui onde é que a esquerda foi votar. Álvaro. No Senado. Escolheu Álvaro. Porque você veja lá, o PDT, o PV, que é aliado do PT na federação, tem números baixos, né? E o Requião tem um resultado mais alto. Então, cadê quem tá, né? Quem vota nele, vota em quem aqui, por exemplo? No Álvaro. A direita, você vê, tá com Paulo Martins. O lavajatismo continua com Sérgio Moro. Mas, do mesmo jeito que analisamos o Ratinho Júnior, o Álvaro Dias consegue ter trânsito em todos os espectros políticos também. Então vai que centro-esquerda, direita moderada, é isso? Vai pegando. Parte da direita lavajatista ainda fica com ele. Porque também se sentiu abandonada por Moro quando ele abandonou. Ali o cargo de juiz foi para ser ministro e tudo mais. E Moro vai ser, Rafa, o alvo da campanha para o Senado. Ele vai apanhar da esquerda, ele vai apanhar da direita. Será que tem estofo para aguentar tudo isso? Pois é, uma coisa que, pelo visto, a gente entende que, quantos candidatos que tem números picadinhos ali, né? E aí você vê que a construção, por exemplo, da disputa, né, Riva? Às vezes você tem candidatos, por exemplo, com as mesmas afinações, né? De posicionamentos ideológicos, políticos, que vão dividindo o eleitorado. E assim, Rafa, a esquerda pode até reclamar do Álvaro, de alguma coisa, mas ela sabe quem ele é como político. E acho ela sabe a bandeira que ele pode poderia empenhar. ser, por exemplo, tô dando uma tese aqui, assim, eu não quero aquele voto do contra, assim, não quero que tal candidato se eleja de jeito nenhum, então vou votar no outro aqui que é para impedir que ele chegue. Vamos falar assim, a esquerda não vai votar no Moro, por causa do Lula. Então, eu tava aqui cuidando por causa da lei eleitoral, mas é isso. A direita não vai votar no Paulo porque ele é apoiado pelo Bolsonaro. E se não quiser sobrou Álvaro. Se não quiser, por exemplo, voto de protesto, que diz, eu não quero que ele vença, então vou votar nesse outro aqui porque... Olha os 1% lá. É isso. São os 1%. Muito bem, então é isso, olha, a gente trouxe aqui o levantamento, é importante que a gente traga os dados para você, saber direitinho, foram 1.500 pessoas ouvidas em todo o Paraná por meio de ligações telefônicas entre os dias 13 e 15 de agosto, pesquisa saiu do forno, tem nível de confiança de 95%, margem de erro é de 3 pontos para mais ou menos, e aqui como a gente dá a informação completa, é o seguinte, foi registrada na Justiça Eleitoral, aí para os cabos eleitorais que estão escutando, com o número 06612/2022. Ligação de telefone faz muita diferença, né, Riva, na hora de pesquisa. Você ser ouvido por telefone. O eleitor de telefone é mais decidido.
tem paciência para falar e tal. Conversa, tem tempo, ele é decidido no que ele quer. Diferente do eleitor que tá na rua, que você para, conversa, ele nem lembra mesmo que tá na correria do dia a dia, quer responder rápido e tudo mais. Então a pesquisa por telefone, ela sempre tem um índice de confiança maior, no sentido de retratar aquilo que tá acontecendo, Rafa. Pois é isso. Tá aí o resultado, você pode acessar, a gente tem o site, o Voto na RIC, você pode, na live já vai aparecer aí as informações, você entra, a gente vem registrando todas as pesquisas, tá? A gente sabe que existem aí, por parte da audiência, críticas em relação a algumas pesquisas, mas esta pesquisa que a gente tá trazendo para você é muito séria. E todas que a gente compila também lá no Voto na RIC. É isso. Tá? Recorte de momento, recorte de regionalidade e recorte também através do tempo disponível, abertura do eleitor para responder. Você está com pressa andando na rua, você vai falar, esse aqui. Está com telefone, você vai responder com vontade, né? Não, vou votar nesse. Se você decidiu atender a pessoa que está te entrevistando, você vai estar aberto a responder com mais paciência, né? E de fato querendo registrar a sua opinião. É isso. Fica mais próximo do real. Fica mais perto do real, né? E agora começa a campanha, a gente vai ter, obviamente, daqui pra frente, mais pesquisas trazendo recorte, mas fica claro, né, como você registra os candidatos, quantos nomes não saíram dali, como limpa o cenário, né, Riva? Do que é inicial, como pré-candidatura, que vai se aventando de nomes ali, tem umas pessoas que desapareceram. E tem gente que ainda dá tempo de desistir, se quiser. Quando você vê que a coisa não vai, Rafa, não vai mesmo, assim, principalmente. Ainda sai da corrida. O 0, 1, não sei o quê. Sai da corrida. Fecha uma parceria e sai da corrida. 11 horas.